Dando prosseguimento à nossa série de reflexões baseadas no livro do profeta Isaías, capítulo 5, hoje nós vamos estar lendo os versículos 11 e 12, que vêm a nos falar sobre o ai dos que se embriagam. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: ai dos que se levantam cedo para embriagar-se, e quando a noite cai, ainda buscam se aquecer, embebendo-se mais. Liras e harpas, tamborins, flautas e vinho há sempre em suas festas. Contudo, desprezam os grandes feitos de Deus. Tampouco observam as poderosas obras de suas mãos. Há duas proposições bíblicas fundamentais para administrarmos nossa vida cristã com êxito. A primeira está em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. Portanto, aplica-te a pôr em prática tudo o que eu te ordeno. Nada acrescentarás e nada tirarás da lei. O outro texto, a outra proposição, está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu gostaria de trazer alguns textos sagrados que vêm nos falar de uma forma muito mais contundente com relação à bebida alcoólica, com relação à bebida fermentada, com relação à bebida misturada. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 23, versículos de 29 a 32. Para quem são os ais de pesar, de dor? Para quem as expressões de profunda tristeza? Para quem as brigas e inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e vermelhos? Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebidas fortes e misturadas, isto é, alcoólicas. Não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila provocante no corpo e escorre suavemente. No fim, ele ataca como a serpente e envenena como a víbora. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Além desses textos, irmãos, claro, temos outros que falam também contra a embriaguez e as bebedices. Gálatas, capítulo 5, versículo 21, 1 Pedro 4, 3 e etc. Ou seja, é bem claro que Deus não se agrada das bebedices e da embriaguez. Mas tem um texto no livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 6 e 7, que muitos, até líderes, pastores, estão utilizando para aprovar que nós, crentes em Cristo Jesus, podemos beber o vinho, a bebida alcoólica, a bebida misturada, a bebida fermentada. Mas precisamos analisar todo o contexto desse texto que nós vamos estar lendo aqui. Provérbios 31, versículos 6 e 7. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Numa primeira leitura, e se detendo apenas nestes versículos, realmente parece que se trata de uma ordem. Dai para as pessoas mais pobres, amarguradas, que sejam embriagadas para esquecer a sua condição difícil de vida. Mas esta conclusão está equivocada, errada. O referido texto está inserido em uma série de conselhos dados ao rei Lemuel por sua mãe. A partir do versículo 1,
do capítulo 31 de Provérbios. Dentre esses conselhos, nos chama a atenção exatamente o conselho para não se embriagar. Está mais restrito ao versículo 4. Ouçam bem o que nos diz o versículo. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Amados irmãos, esse conselho dessa mãe geralmente é entendido como uma fala sarcástica, ou seja, a mãe do rei Lemuel está trazendo ao filho justamente a ideia de que a embriaguez não é a solução, ou é uma solução falsa, já que uma pessoa embriagada piora ainda mais a sua pobreza e amargura, já que não consegue enfrentar os desafios com a cabeça erguida e muito menos esquece sua condição difícil. O sarcasmo é usado como ironia para criticar quem lida com a causa dos pobres desta forma, tornando as pessoas ainda mais miseráveis. No verso seguinte, isto é, versículos 8 e 9, a mãe do rei Lemuel traz o que deveria ser feito efetivamente em favor dos pobres e amargurados. Escute bem, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga realmente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. A solução não era a bebida alcoólica, não era o vinho. A solução não era dar bebida, o que seria uma espécie de maquiagem do problema. Antes, a solução era enfrentar o problema da corrupção na raiz, com atitudes concretas. Sendo assim, esse texto de Provérbios, prezados irmãos, não deve ser entendido como sendo uma aprovação ao uso de bebida alcoólica. Pelo contrário, a Bíblia é a favor da lucidez para resolver problemas mais difíceis da vida, e não do álcool, como uma via para esquecer momentaneamente as questões que nos afligem. Portanto, afastai-vos de toda a forma do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Deus nos abençoe.